Pessoal, aqui é a professora Daniela, do curso de farmácia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre complicações da circulação. Dentro das complicações da circulação, a gente tem os choques. Mas o que quer dizer choque? Qual o significado? Choque é uma complicação vinda do sistema circulatório, decorrente do sistema circulatório, em que não consegue suprir as necessidades metabólicas do corpo. Então, o sistema circulatório ele fica comprometido e não consegue suprir as necessidades do nosso corpo. Mau funcionamento entre o coração, vasos sanguíneos e o sangue, desequilibrando o organismo. Então, se o coração ele não está funcionando muito bem, ocorre o mau funcionamento dos nossos vasos, E ocorre o desequilíbrio, do oxigênio que é levado para as nossas células, para os nossos tecidos. Tudo isso não acontece. E a pessoa, inclusive, pode vir a óbito decorrente disso. É uma condição de risco iminente. O que é morte celular? Ocorre quando a pressão arterial sistêmica torna-se incapaz de suprir as necessidades do suprimento de oxigênio e nutrientes das células. Então, gente, se o coração está trabalhando de uma forma ruim, de uma forma indesejada, não vai levar o sangue para as nossas células. E dentro do sangue tem o quê? O oxigênio. O oxigênio que vai nutrir as nossas células e os nossos tecidos. Se isso não acontece, ocorre a morte celular, que a célula acaba morrendo exatamente por causa dessa falta de oxigênio nela. Fatores primordiais para a manutenção e sustento das células e órgãos vitais. Os sintomas de choque no geral, Hipotensão arterial, então quer dizer a pressão fica abaixo do valor de referência, diminui. Oligúria, que é a ausência da produção de urina. Alteração do estado mental, a pessoa pode ficar inconsciente, ela pode ficar desorientada, confusa, tá? Cianose é aquela pele arroxeada que acontece por causa justamente da falta de oxigênio nas células. Pele fria e úmida e taquicardia. Taquicardia nada mais é do que o coração acelerado. Taquipneia, que é a respiração ofegante, respiração rápida. E hipertermia. Hipertermia é o aumento da temperatura corporal. As principais causas do choque. Falha no bombeamento do sanguíneo, falha no bombeamento do coração, uma deficiência no coração de bombear o sangue para fora dele. Hemorragias decorrentes de algum trauma, algum acidente que a pessoa possa ter tido. Problemas nos vasos sanguíneos. Traumas na coluna vertebral e processos alérgicos também podem levar a infecções. Classificações dos choques. Então, a gente tem vários tipos de choques. Quais são esses choques? Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque circulatório ou distributivo, choque neurogênico, choque anafilático e choque séptico. Vamos falar um pouquinho sobre o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele é o mais frequente e ocorre devido à perda de líquidos no corpo. Pode ser causada por hemorragias decorrentes de um trauma, de um acidente, que acomete uma hemorragia. Queimaduras, desinteria, vômitos, desidratação, diarreia, desidratação, vômitos, queimaduras. Sintomas do choque hipovolêmico: hipotensão, que é pressão baixa, palidez, hipotermia, que é a baixa da temperatura corporal, diminuição do nível de consciência, pulso dificilmente palpável. Então, a gente vai tentar sentir a pulsação da pessoa, a gente não consegue sentir. Ou então, tá sentindo bem fraquinho, bem de longe, tá? Então, pode ser causado o choque hipovolêmico por um trauma. Às vezes, perfuração de algum órgão que faz ocorrer esse sangramento, alguma lesão, alguma ferida que esteja sangrando muito. E aí, causa o choque hipovolêmico. O choque circulatório. O choque circulatório nada mais é do que o fluxo sanguíneo anormal. Tecidos lesados, devido ao fluxo reduzido do sangue, e ocorre pouca distribuição do oxigênio e outros nutrientes nas nossas células. A causa do choque circulatório: infarto agudo do miocárdio, disfunção da válvula cardíaca, a válvula não consegue, distribuir o sangue, não consegue ejetar o sangue. E arritmias cardíacas, arritmias, descompensação, quando o coração bate de forma desordenada.
e diminuição do volume sanguíneo. Então, tudo isso são causas do choque circulatório, né? O que pode levar ao choque circulatório. Então, o choque circulatório, gente, só para recapitular, é o fluxo sanguíneo anormal. Agora, uma diferença aqui para vocês não confundirem, né? Vale ressaltar. Existe o choque circulatório e existe também o choque cardiogênico. Então, a gente pode acabar confundindo. Lembre-se, o choque circulatório é um problema que acontece na circulação do sangue, no fluxo do sangue. Lembre-se de circulação. O choque cardiogênico é um problema que ocorre no coração. Então, a gente lembra, cardiogênico é no coração. Circulatório é na circulação, né, do sangue, né, circulação entre os vasos. Então, o choque cardiogênico, o que é? Trata-se da incapacidade de bombeamento sanguíneo do coração. Então, o coração está deficiente, ele não consegue bombear de forma correta para ejetar esse sangue para fora dele. As causas também podem ser causadas por infarto agudo do miocárdio, né, devido à deficiência de nutrição, juntamente com a deteriorização de outros órgãos de forma lenta e progressiva, ocorrendo a morte do indivíduo, né, levando à morte do indivíduo. Arritmias cardíacas, né, que é aquele batimento descompensado do coração, e algumas cardiopatias devido à hipertensão arterial sistêmica, algumas doenças no coração devido, né, causadas pela hipertensão arterial, pela pressão arterial alta. E o choque neurogênico? Uma coisa importante para lembrar aqui do choque neurogênico, vocês têm que gravar na cabeça de vocês aí. No choque neurogênico não há perda sanguínea. Então gravem, no choque neurogênico não há perda sanguínea. Ocorre a perda súbita do tônus vasomotor em todo o corpo e a dilatação das veias. Então, as veias elas ficam dilatadas, elas aumentam de tamanho. E isso acarreta o retardamento do retorno venoso ao coração, né? O sangue ele não vai ter força para voltar para o coração. E ocorre, né, o acúmulo do sangue nas veias por causa disso. As causas: anestesia geral profunda, anestesia espinhal, lesão no cérebro e lesão na nossa medula espinhal. Tudo isso pode ser causa, né, do choque neurogênico. Agora, o choque anafilático. O choque anafilático, ou pode ser chamado também de anafilaxia, é uma condição alérgica onde o débito cardíaco e a pressão arterial caem drasticamente. Os basófilos e mastócitos liberam histamina. O que acontece? Quando a gente tem alergia a alguma coisa, tem gente que tem alergia a poeira, tem gente que tem alergia a camarão, tem gente que tem alergia a pelo de animal. Então, quando a pessoa tem alergia a alguma coisa e aquilo entra no organismo dela, o que acontece? O nosso organismo, as nossas células de defesa, chamadas basófilos e mastócitos, vão liberar uma substância chamada histamina. E essa substância chamada histamina, ela funciona como uma proteção, entendeu? É como se fosse uma arma para tentar proteger daquilo que está tentando invadir a gente, entendeu? Então, gente, quando ocorre a liberação da histamina, ocorre aquelas reações alérgicas no nosso corpo. Tem gente que espirra, tem gente que tosse, tem gente que fica com a pele avermelhada, tem gente que se coça. E tudo isso acontece exatamente por causa da substância chamada histamina, que são liberadas pelos basófilos e pelos mastócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Causas do choque anafilático. Pode ser causado por alimentação, como eu dei o exemplo para vocês do camarão. Picadas de insetos, tem gente que tem alergia à picada de abelha, a picada de mosquito, né? Então, também pode ser causada por isso. Drogas, tem gente que tem alergia à dipirona, por exemplo. Redução da pressão arterial. Agora, o choque séptico. Choque séptico nada mais é do que a instalação de uma infecção bacteriana disseminada. O exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: às vezes a pessoa está com um machucado na perna. E aí aquele machucado infeccionou.
Sendo que a infecção, até o momento, só está naquela perna ali, né? A inflamação, a infecção só tá ali naquele local. É local. Só que se a pessoa não cuida, não trata, dependendo da bactéria, se ela for muito resistente e se não ocorre tratamento, a infecção ela pode passar daquela perna e se disseminar, se espalhar para todo o corpo da pessoa. E aí nós chamamos isso de choque séptico, tá bom? E aí esse choque séptico é complicado e pode sim levar a pessoa à morte em pouco tempo. Ocorre na maior parte em idosos, né, do que em pessoas jovens. E existe a presença de 2 ou mais critérios para o choque séptico. A temperatura maior que 38 graus, né, a infecção causa temperatura elevada. Frequência respiratória maior que 24 respirações por minuto. E frequência cardíaca maior que 90 batimentos por minuto. Os leucócitos totais, eles estão maiores que 12.000. Leucócitos também são nossas células de defesa. Então, quando eles estão bem alterados, quer dizer que eles estão trabalhando para tentar compensar, combater alguma infecção, algum agente que tenha agredido o nosso organismo, invadido o nosso organismo. Ou 4.000. E também os bastões, eles podem estar maior que 10%. Os primeiros socorros para pessoas com choque séptico, ou choque anafilático, ou choque cardiogênico, choque circulatório, enfim, no geral, como que a gente tem que tratar dessas pessoas? O que a gente tem que fazer quando a gente se depara numa situação dessa? Reconhecer o tipo de choque. Então, dentre esses sintomas que eu coloquei aqui em cima para vocês, os choques, vocês vão reconhecer, né? Às vezes a pessoa tiver com choque anafilático, né, que é decorrente da alergia, a gente vai ver uma vermelhidão na pele, né? Ou a pessoa tendo algum outro tipo de sintoma, como tosse, por exemplo. Tranquilizar a vítima, que é muito importante. Deitar a vítima com a cabeça mais baixa que o corpo. Erguer as pernas, né, para ajudar a circulação do sangue, o fluxo do sangue. Proteger do frio. Verificar a respiração, pulso e nível de consciência. É muito importante a gente verificar os sinais vitais dessa vítima. E preparar-se para a reanimação cardiorrespiratória, se for necessário. E não deixar que a vítima se mova ou beba, ok? Então, a gente tem que se preocupar, não pode dar água, nenhum tipo de líquido para a vítima. E também a gente tem que chamar o socorro médico, tá bom? Então, por hoje é só. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.